Meus irmãos, muita paz a todos e um maravilhoso 2016. É com muita alegria que eu retorno pela quinta vez a essa casa que sempre me acolheu de forma tão carinhosa, tão especial, na figura da Marisa, do Mauro, de tantos outros que sempre falo pelo Facebook, né? A maioria dos que assistiram minhas palestras me adicionaram e a gente sempre manteve contato nesses 5 anos. A primeira palestra que eu realizei aqui foi em 2010, final de 2010. E assim se passou 5 anos ligeiro. E poder voltar é sempre uma alegria muito grande. Existem várias casas aqui nos Estados Unidos que eu tenho um carinho especial. E essa é uma delas. Foi a segunda casa que eu falei. E de lá para cá a gente tem sempre... Quando vem, eu sou natural de Recife. E quando a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente sempre vem. A última vez que eu vim, a Marisa não estava. Estava na Bahia, de férias, curtindo a vida boa dela lá na Bahia. E é sempre... Eu sempre acompanho pela internet as palestras aqui. E é impressionante a qualidade, o nível dos palestrantes. Eu fico com a responsabilidade grande, né, de ter que fazer uma palestra boa, porque a gente liga lá de domingo para assistir lá do Brasil. A gente vê Humberto Fabre, Admir Serrano, Suzana Simões, né? Adenauer, é só gente boa. Só gente que tem realmente um conhecimento de espiritismo muito grande. Então a gente sente essa responsabilidade. E o nosso tema da manhã de hoje, a última palestra do ano, é sobre a reencarnação. Vamos abordar a reencarnação, uma questão de justiça. É um tema, a reencarnação ela é um princípio básico, um dos princípios básicos do espiritismo. E é muito importante a gente entender a reencarnação nos seus aspectos religiosos, filosóficos e científicos. Porque no espiritismo a gente aprende a conhecer, entender, para depois acreditar. Colocamos o conhecimento na frente da crença. Isso é o que faz o espiritismo diferente das religiões, que é justamente o conhecimento que vai fazer a gente desenvolver a nossa fé raciocinada e não uma fé cega. A gente entende por que a gente acredita. Mas enfim, vamos correr que o tempo é curto e a gente vai tentar, nesse curto espaço de tempo, falar um pouco da reencarnação e a sua justiça. O espiritismo, muita gente acredita que o espiritismo foi quem criou a ideia da reencarnação. E não é verdade. O espiritismo adotou a ideia da reencarnação, que já existia desde a época de Krishna, que ascendeu na Índia dos 1500 anos antes de Cristo. E os livros sagrados do hinduísmo, como o Mahabharata, os Upanishads, o Mahabharata é um livro de cerca de 1,5 metro. E um capítulo do Mahabharata é o Bhagavad Gita, que foi trazido aqui para o Ocidente, que muita gente conhece. Esse livro foi publicado, o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é a canção do Senhor. É o diálogo de Krishna com Arjuna. E o Bhagavad Gita você vai encontrar a reencarnação sendo exaltada. A base do hinduísmo é a reencarnação, que na verdade não se chamava reencarnação. A palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec no século XIX. Na época do hinduísmo, no início do hinduísmo, eles chamavam de vidas sucessivas, ou ciclo das vidas sucessivas. E o hinduísmo aborda a reencarnação como a primeira doutrina do Oriente que abordou esse tema. O budismo, que nada mais é do que uma pedagogização do hinduísmo, também aborda a reencarnação quando fala do ciclo do Sansara,
que é o ciclo das reencarnações inferiores. O budismo assevera que as pessoas podem evoluir de uma certa forma porque não precisam mais reencarnar. Só que no budismo ele tem lá a metapsicose, que seria a reencarnação em animais, quer dizer, o homem ele retornar à vida em animais. E a gente, nos bichos, no caso. E a gente, no espiritismo, a gente não acredita nisso. Essa hipótese do ser humano voltar a reencarnar em animais, em bichos, no caso, em bichos, né? A gente sabe que é o processo de evolução, o processo evolutivo, ele é sempre para cima. Ele sempre vai evoluir, nunca vai decair, no caso. Vamos sempre marchar para cima. Então, mas o budismo, você vê, a China tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Pelo menos aí 80% são reencarnacionistas ou budistas. O Brasil é o maior país católico do mundo, com pouco mais de 200 milhões de pessoas. Você vê aí a China com 1,5 bilhão, né? Então, pelo menos 1/3 da população da Terra são de reencarnacionistas. Além do budismo, como eu falei, do hinduísmo, como eu já falei, a gente tem também lá os judeus ortodoxos. Aqueles judeus que você vê com aquele cabelo aqui, aquela costeleta, são reencarnacionistas. Os judeus ortodoxos, que na Cabala tem algumas passagens onde eles falam da reencarnação. Então, os judeus ortodoxos têm. Se a gente for ver, estudar também a Setio Noé, do Masaharu Taniguchi, também aborda a reencarnação. Enfim, então a reencarnação ela não é uma coisa que foi criada por Allan Kardec. Allan Kardec adotou a reencarnação pela sua lógica, pela sua racionalidade. Nas religiões aqui do Ocidente, nos livros sagrados, na própria Bíblia, que é o livro sagrado dos católicos, dos protestantes, vamos encontrar a reencarnação também sendo estando escrita nos livros, na própria Bíblia. Eu, particularmente, fiz uma pesquisa e cataloguei 38 passagens na Bíblia, onde a ideia da reencarnação está presente. 38 passagens. Agora, a pessoa pode ler, né, e achar que não é reencarnação. Outro pode ler e achar que é, e vai da interpretação de cada um. Mas a gente pode citar, pelo menos aqui uns 3 casos, que a gente vai ver que realmente se falava da reencarnação na Bíblia. Quando no Novo Testamento, Jesus é questionado pelos apóstolos por conta de uma criança que era cega de nascença. E todos sabiam que ela era cega de nascença. E os apóstolos perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou para ela nascer cega? Ela ou os pais dela? Ora, então na pergunta já está implícita a ideia da reencarnação. Porque se todo mundo sabia que a criança era cega de nascença, e eles perguntaram se ela tinha pecado para ter nascido cega, ela teria que ter vivido antes. Não é verdade? Então, na pergunta, já tem a ideia da reencarnação, já está ali, sendo ventilada. Aí Jesus responde: neste caso, nem ela, nem os pais dela, ela nasceu assim para que a glória do Senhor pudesse ser derramada por todos vocês. Quer dizer, Jesus não negou. Outro caso foi quando, essa que todo mundo conhece, quando Nicodemos pergunta ao Senhor como fazer para chegar a alcançar o reino do céu. E Jesus fala que para alcançar o reino do céu tens que nascer de novo. Aí ele pergunta: mas nascer de novo, Senhor? Eu vou voltar a ser criança, entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus: não, nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito, a gente sabe que a mudança de comportamento, a reforma íntima, para nós espíritas, para os nossos irmãos evangélicos, é aceitar Jesus como Salvador. Enfim, então, isso seria uma mudança, a reforma íntima, ou aceitar Jesus como Salvador, seria a mudança através do Espírito. Mas da água, nascer da água, em todos os povos antigos, a água sempre foi o sinônimo da vida. E nós sabemos que a vida nasceu na água. Hoje, a gente sabe tudo isso, e durante a antiguidade, os povos antigos já falavam.
A própria criança quando está no ventre da mãe, está lá no líquido amniótico. Então a água sempre foi sinônimo da vida. Então nascer da água é reencarnar mesmo. Só que algumas pessoas acham que o mais difícil é mais fácil de ser interpretado. Para mim, nascer de novo é nascer de novo. Aí um amigo meu, pastor protestante, disse: mas está na Bíblia de que o espírito só nasce uma vez. E está certo, o espírito só nasce uma vez. Ou melhor, o homem só nasce uma vez. O homem só nasce uma vez, depois do juízo. Está certo, o homem só nasce uma vez. Agora, o seu espírito reencarna muitas vezes. Está lá, está claro, isso muito claro na Bíblia. Mas a melhor passagem que os tradutores bíblicos não conseguiram retirar foi a que já estava no Antigo Testamento, lá que estava no Antigo Testamento, quando Elias, que era o profeta de Deus, iria voltar para anunciar a vinda do Messias. Ora, como é que se pode anunciar a vinda de alguém que já morreu se essa ideia não estiver pautada na ideia da reencarnação? Porque Elias era profeta e durante a sua vida na terra, ele teve uma guerra com o exército de Baal e decapitou 400 soldados do exército de Baal. No Novo Testamento, os apóstolos foram questionar Jesus: Senhor, e o apóstolo que haveria de vir para anunciar sua vinda que não chegou até hoje? O Elias que haveria de retornar que não veio? E Jesus respondeu aquela resposta clássica que todos nós espíritas já conhecemos: o Elias que haveria de vir já veio, viveu entre vós, e vós não vos reconhecerdes, e fizeram com ele o que bem entenderam. E está lá bem claro, escrito: os apóstolos entenderam que Jesus falava de João Batista, que João Batista era a reencarnação de Elias. E João Batista morreu decapitado. Lei de causa e efeito. Está lá muito claro. Está lá muito claro essa passagem. Essa eles não conseguiram tirar. E dentro do movimento espírita se difundiu uma ideia, que foi introduzida através de Leon Denis, de que a Igreja Católica era contra a reencarnação. Um amigo nosso, baiano da terra da minha amiga Marisa, Clóvis Nunes, que é meu amigo, teve contato com a autoridade do Vaticano, que era muito amigo do Papa João Paulo II, que deu a ele um documento. Eu tive a alegria de ver esse documento, onde ele fez uma carta, assinou, atestando que não existe nada, nenhum documento da Igreja Católica condenando a ideia da reencarnação. O que existe é a ideia pessoal de padres negando a reencarnação. E nós espíritas costumamos repetir, né, que a Igreja Católica é contra a reencarnação. Então, se nós que devíamos defender a ideia dizemos que a Igreja Católica condena, é porque condena. Então, mas não existe nada, não existe nenhum documento. O que a Igreja Católica condenou foram as ideias de Orígenes, sacerdote católico, que tinha ideias parecidas com a reencarnação e outras ideias. A Igreja condenou Orígenes, não a reencarnação. Isso aí as pessoas precisam saber. Isso foi um trabalho sério, um trabalho de pesquisa, que envolveu a autoridade eclesiástica, gente do Vaticano. Mas, enfim, então foram 38 passagens, né, onde a ideia da reencarnação está lá na Bíblia. Se a gente for ver outros grandes personagens, como um escritor druso, Khalil Gibran, que é a religião do Líbano, que ele faz parte lá, ele também é reencarnacionista. Também defende a ideia da reencarnação. Então, pelo menos 1/3 da população da Terra é reencarnacionista. Então, não há nada errado nisso. Então, o Espiritismo adotou pela sua lógica. Mas o que acontece, minha gente, é que ninguém imaginou que quem iria legitimar esse princípio do Espiritismo, esse princípio básico do Espiritismo, que é a reencarnação, fosse a ciência. E a ciência agora, ou melhor, já há algumas décadas, está chegando para legitimar isso que nós espíritas já sabemos, já acreditamos há 150 anos. Então, o primeiro trabalho científico que veio legitimar a ideia da reencarnação foi trazido... Cadê? Mauro ficou de me mostrar aqui, não me mostrou. Nesse não? Então ele não me entregou. Agora, então ele está lá dentro. Esse cidadão é um médico, era um médico, um neurocientista, professor
da universidade em Rajasthan, o professor Hemendra Nath Banerjee, professor da Universidade de Jaipur, professor da Universidade de Jaipur na cidade de Rajasthan, na Índia. Esse homem, minha gente, ele fez um trabalho simplesmente notável, que ele conseguiu juntar, catalogar cerca de 1.700 casos de crianças que lembravam de sua vida passada. Lembranças espontâneas. Esse homem começou a fazer um trabalho de pesquisa nas aldeias da Índia com as crianças que tinham essa lembrança espontânea. Como o caso do garoto Monej, que lembrava que ele ocorreu um caso bem peculiar, que ele chegou em casa e fez uma coisa errada, a mãe bateu nele. E a mãe, de repente, ele começou a responder à mãe. Disse, a senhora não bata mais em mim, porque a senhora não é minha mãe. E ele não é meu pai. E se a senhora bater de novo, eu vou embora, que eu tenho outra casa, eu tenho uma mulher, tenho uma filha, tenho 2 vacas e tenho um poço. Ela achou que bateu com muita força nele. Quando o pai estava próximo e chegou, o que é que tá vendo? Ele disse, seu filho, eu estava trelando, eu bati nele, acho que bati com muita força. Porque ele está dizendo que eu não sou mais a mãe dele, nem que você é o pai. E que ele tem outra mulher, que tem uma casa, que tem um poço. Aí o pai foi conversar com o filho. Meu filho, que coisa é essa? É, meu pai, e se o senhor bater em mim também, eu vou sair daqui. Porque eu tenho uma mulher, tenho uma casa, tenho uma filha, tenho 2 vacas e tenho um poço. E aquela conversa chegou à equipe do Dr. Hemendra, que resolveu visitar a família. Ele já tinha quase mais de 1.500 casos já catalogados, tudo filmado, gravado, monitorado. E quando chegou lá, eles resolveram, então, ele achou o caso interessante e resolveu, já que o garoto contava o nome da cidade onde morava, dizia tudo, disse, não, vamos levar o garoto lá. E combinaram, a equipe multidisciplinar de pesquisadores foi com a família, na cidade que era próxima, a cerca de 80 quilômetros, da cidade de Rajasthan. E quando ele chegou lá, ele foi entrando na cidade, quando chegou na praça, ele disse, pare o carro, que aquele cidadão que está ali era um amigo meu, que eu emprestei um dinheiro antes de morrer, e ele não me pagou. E ele foi lá, conversou com o cidadão ficou surpreso, que a ideia da reencarnação na Índia é uma coisa normal. Então, não... E ele disse, mas você devia ter... Mas você, como é que eu ia pagar se você morreu? Ele disse, você tinha que ter deixado com a viúva. Era o correto. Ele entrou no carro, foram andando, disse, naquele banco eu tinha conta. Quando chegou próximo à casa que ele olhou, disse, pintaram minha casa de azul, minha casa era amarela. E eles desceram e entraram lá na casa. Uma equipe de 12 pessoas. Quando eles entraram na casa, a casa tinha uma sala e um primeiro andar, assim, uma escada subindo. E abriu uma porta, saíram 2 mulheres. A da frente olhou para ele e disse, mas quer dizer então, sujeito, que você está dizendo que é a alma do meu marido reencarnada? Ele olhou para cima e disse, você não, você é a minha cunhada, a minha esposa está atrás de você. Ela disse, se você é a alma do meu marido reencarnada, eu quero que você me dê uma prova, para eu ter certeza. Ele olhou para ela e disse, ele tinha 5 anos de idade. Ele olhou para ela e disse, você quer uma prova pública ou particular? Ela disse, pode ser uma prova pública. Disse, levante o seu vestido. Quando ele levantou, ela estava com uma cicatriz enorme aqui embaixo no cotovelo. Ele disse, essa cicatriz foi uma briga que nós tivemos, você jogou mingau quente em cima de mim, e eu peguei uma colher de pau e bati em você. E ficou essa cicatriz aqui. Ela disse, mas isso todo mundo soube na vizinhança. Inclusive, você ficou 3 dias fora de casa, e com medo de meus irmãos baterem em você, até que você pediu desculpa e voltou. Isso todo mundo soube, não vale não. Me dê agora uma prova particular. E o Dr. Hemendra conta no seu relatório que ele pegou a mulher pelo braço, entraram no quarto, ficaram lá uns 30, 40 minutos, a mulher saiu toda desconfiada, depois ela fechou a porta arrumando cabelos. Eu não tenho dúvida, a alma desse desgraçado é meu marido mesmo. Essa é uma história engraçada, mas é uma história real. O nome dele era Bajen Singh, não era Monej, como ele dizia. Esse trabalho foi todo monitorado, filmado, gravado. E esse trabalho do Dr. Hemendra impressionou tanto um professor da Universidade da Virgínia, pode passar o próximo, o Dr. Ian Stevenson, que ficou impressionado, desencarnou tem 2 anos, ficou tão impressionado que ele viajou para a Índia contra a diretoria da universidade, que não queria, ele bancou dos recursos pessoais e foi para a Índia.
e comprou todo o know-how, todo o trabalho do Dr. Remendres. Inclusive, o amigo nosso, o Clóvis Nunes, esteve na Índia para conhecer o trabalho do Dr. Remendres, e na sala não tinha nada, na sala estava vazia, a sala do Dr. Remendres, porque a Universidade da Virgínia, ele trouxe tudo, e a Universidade da Virgínia colocou esse trabalho lá. E eu tive a alta alegria de, no final da década de 90, numa viagem rápida que eu tive pela Estado da Virgínia, a gente passou lá e eu pude conhecer uma parte desse trabalho que foi desenvolvido pelo doutor, esse aqui, né? Pronto, pelo doutor Ian Stevenson. Então, minha gente, foi um trabalho que a universidade abraçou depois. Ele escreveu vários livros publicados. Se vocês colocarem no Google Ian Stevenson, vocês vão conhecer esse trabalho de perto. É um trabalho que vem legitimar aquilo que nós espíritas já sabemos há 150 anos. É importante que a gente conheça esse tipo de abordagem para que nós sejamos diferentes das igrejas e das religiões, porque o espiritismo não veio para ser uma religião, e sim o futuro das religiões. E essas abordagens na casa espírita não é muito comum, mas eventualmente é bom que a gente aborde esse tipo de assunto, para que vocês entendam que o espiritismo não é uma religião, né? Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, olha, podia estar no outro livro, mas está lá no Evangelho, logo no início. Aliança da ciência com a religião. Aí Kardec fala, o Espiritismo vê na descoberta científica a revelação das leis de Deus. Porque isso foi uma descoberta científica. Foi uma revelação das leis de Deus, uma revelação do princípio básico do Espiritismo, que é a reencarnação. Então, foi um trabalho fantástico. Quem gosta de pesquisa, quem gosta de ler, eu aconselho, pode ler que vocês vão gostar. Um outro trabalho também, fenomenal, quem desenvolveu foi essa psicóloga, professora também de 2 universidades, fez um trabalho na Universidade da Virgínia e depois na Universidade de Nova York, a doutora Helen Wamba. Eu já falei dela aqui numa palestra minha passada sobre reencarnação, mas é sempre bom a gente voltar a falar, pois ela tem trabalho em português. Ela escreveu esse livro, doutora Helen Wamba, Recordando Vidas Passadas, editora Pensamento, depoimento de pessoas hipnotizadas. Ela, como psicóloga da universidade, ela fazia o trabalho de regressão até a vida intrauterina dos seus pacientes. Levava através de hipnose inconsciente e ela conseguia curar traumas, medos, fobias. É a quarta força da psicologia, a psicologia transpessoal, que hoje está a todo vapor aí, sendo fervilhada nas universidades, onde Jung está sendo novamente estudado. Jung passou um tempo esquecido dentro das universidades, mas hoje Jung está sendo muito estudado, pois Jung foi com aluno de Freud, mas rompeu com Freud porque Freud era limitado quanto às questões transcendentes. Freud achava que tudo estava do ventre da mãe para cá. E Freud, no caso, né? E Jung não. Jung achava que a gente podia ter vivido antes. E que a personalidade era algo muito complexo para ter a idade biológica das células. Então, o que aconteceu? A doutora Helen Wamba, ela de formação protestante, ela regrediu seus pacientes até a vida intrauterina. E ela chegou a se questionar. E se eu for mais atrás, será que dá alguma coisa? Então, ela começou a regredir seus pacientes e começaram a relatar histórias simplesmente fantásticas. Ela regrediu o indivíduo até uma suposta vida passada na Escócia, no século XIX. Ela juntou um grupo multidisciplinar da universidade, grupo do departamento de antropologia, departamento de história, e eles começaram a monitorar e gravar todos os relatos. Houveram casos tão fantásticos de pessoas que ela dizia, onde é que você está? Estou no ano de 1815, no norte da Escócia. Você está onde? Estou numa feira. O que é que tem na feira para vender? Tem fruta tal, fruta tal, fruta qual. Qual o tipo de roupa que você está vestido? Qual o tipo de sapato que você está usando? O que é que você tem no bolso? Tem uma moeda. O que é que tem escrito na moeda? Veja a riqueza de detalhes. Ela levava o indivíduo até o momento da morte. Perguntava, de que foi que você morreu? Eu disse, morri de uma peste, no ano de 1815. Houveram casos de pessoas que falaram línguas mortas, que ninguém entendeu, que depois foram descobrir que eram dialetos falados por tribos muito antigas. Simplesmente fantástico. 1.088 pacientes. Dura 10 anos de pesquisa ininterrupta.
tudo gravado. Após 10 anos de trabalho, ela publicou esse livro e teve 2 grandes surpresas. Primeira surpresa da doutora Helen. 92% das pessoas que ela regrediu tinham sido, em suposta vidas passadas, escravos, camponeses, subservientes ou miseráveis. O que batia com a história real. Porque quem faz regressão, e principalmente esse meio espírita, acha que foi rei ou príncipe, ou que morou na França. Não, mas é. E onde estariam os miseráveis, os pobres, os astecas, os maias, os escravos, enfim. Então, esse dado batia com a realidade. Então as pessoas realmente tinham, a história era aquela. Ela começou a fazer no final dessa pesquisa, ela chegou a um outro número absurdo e fantástico. 87% dos relatos ela conseguiu evidenciar. Houveram casos de pessoas que morreram daquela peste no ano de 1815, ela foi pesquisar, teve aquela peste. Pessoas que estavam, o tipo de sandália de calçado era aquele que estava lá. Ela fez tudo com gráficos, é um trabalho notável. E olha o que está escrito aqui. Reencarnação e a ciência. A doutora Helen Wamba, PhD, foi uma das primeiras cientistas pesquisadoras norte-americanas em reencarnação e vidas passadas. Veja o que ela diz. Não acredito em reencarnação. Tenho certeza de que ela existe. Quer dizer, ela devia ser espírita, porque ela não acredita, ela sabe, né? Como nós. Nós não acreditamos que a reencarnação existe, nós sabemos que ela existe. Helen Wamba, 1982, fez um relatório com mais de 1000 casos de pessoas que retornaram, geralmente através de hipnose, em grupo de regressão e experiências do nascimento, antes porque eu estou olhando de lado, né? Antes dessa, que eu estou lendo aqui, não estou enxergando. Doutora Helen Wamba, em seu livro Recordando Vidas Passadas, relata sua experiência com regressão, vidas passadas, feitas em 1088 pacientes por indução hipnótica. Levou esses pacientes a períodos de 1850, 1700, 1500, 25 depois de Cristo e a 500 anos antes de Cristo. Ao levar seus pacientes nos períodos escolhidos, perguntava-lhes a classe pertencia, que eu não estou conseguindo enxergar. Enfim, vocês estão lendo aí. Eu estou do lado, não está dando para ler. Então vocês vejam o trabalho dessa mulher. Foi um trabalho fantástico. É um livro fino, pequeno, recordando vidas passadas. A editora Pensamento. Vocês podem comprar. Vocês vão gostar desse livro, é muito bom. Eu, particularmente, no nosso grupo de parapsicologia em Recife, nós tivemos 2 casos onde foi pesquisado. Um deles era com uma pessoa que a gente já conhecia, né? Era uma menina que ela tinha sido noiva por 3 vezes. E quando chegava próximo do casamento, dava uma crise de ciúme doentio nessa mulher, que nenhum dos noivos aguentou. A turma, ó, corria, ninguém queria conversa. Que dizia, ela mesma dizia para mim que era uma coisa demoníaca. Foi a expressão, Guilherme, era uma coisa demoníaca. É uma coisa, eu não sei o que é que eu tenho. Quando vai aproximando o casamento, inclusive o último casamento dela estava tudo pronto, enxoval, roupa, passagem, lua de mel, tudo. E o cara correu. Teve medo. A coisa era séria. E essa mulher entrou em depressão. E ela me procurou. Na época eu já fazia parte do centro, aquela coisa. E ela dizia, Guilherme, eu sou muito feia, eu não vou casar, já passei dos 30, já tinha passado dos 30. Eu sou muito feia, que a mulher tem essa coisa, né? Eu sou muito feia, e eu olhava para ela assim, eu dizia, não sei, tem que dizer alguma coisa, né? Eu olhava e dizia, não, né? Aquela mentirinha branca, né? Tem que dizer alguma coisa. Aí eu pensei, pense algo bonito em você e mentalize. Porque você entra em sintonia com algo bonito em você, você termina acreditando e levanta a sua autoestima. Aí eu olhei assim para ver o que é que tinha, não vi nada. Aí eu disse, pense algo da sua personalidade. Eu não ia mentir, né? Pense algo da sua personalidade. Eu estava tentando ajudar, né? Mas aí eu vi que ela tinha os olhos bonitos, bem amendoados assim. Eu digo, seus olhos são lindos. Mentalize seus olhos, comece a mentalizar seus olhos, que você vai terminar, ao mentalizar, você vai se achar bonita. E ela foi.
E ela foi. Uma semana depois ela me liga. Guilherme, eu tô sabendo que você fez um curso de parapsicologia. Você faz hipnose? Não, não faço. Inclusive eu não aconselho fazer. Não aconselho ninguém a fazer hipnose. Fazer porque é uma coisa que a natureza faz a gente esquecer do passado. Alguma razão tem para isso. Então não é bom a gente fazer essas coisas, se mexer com isso por fazer. Então eu particularmente não indico ninguém a fazer. A não ser que você já tenha tentado a psicologia convencional, tenha tentado a psicologia cognitiva comportamental e tantas outras, e você terapia e você não resolveu, aí tudo bem. Aí a gente vai partir para a quarta força da psicologia. E ela me pediu orientação. Eu digo, olha, eu não faço, agora eu tenho o grupo da gente lá, a gente pode, se você, o pessoal lá tem um parapsicólogo, tem um psiquiatra, que a gente faz. Então ela foi convidada, ela quis fazer, quer dizer, foi uma coisa que ela realmente queria, então a gente fez com ela. E deu uma história fantástica. Porque essa mulher, ela, através de hipnose inconsciente, ela dentro da barriga da mãe, ela narrava que o pai não queria que ela nascesse, queria que a mãe abortasse, que estava sem dinheiro, tudo. Quando foi na parte da tarde, nós convidamos a mãe, como era um trabalho de pesquisa, então foi tudo gravado. E a mãe praticamente que narrou exatamente com as mesmas palavras, né, que o pai queria que ela abortasse. E a gente vê hoje a psiquiatria, a psicologia afirmando que você deve conversar com a criança quando está na barriga da mãe, né? Que as crianças que ouvem músicas, né, se tornam mais tranquilas. Eu sou muito agitado. Eu acho que meu pai e minha mãe ouviu muito rock and roll, ou psy, ou música eletrônica, alguma coisa assim, porque eu fiquei muito agitado. Mas o que acontece? No outro dia, essa menina, eles regrediram ela até uma suposta vida passada. E deu uma história simplesmente fantástica. Ela começou com um processo asmático aos 18 anos de idade. E, geralmente a asma você adquire durante a infância ou nasce com asma. Ela veio ter asma aos 18 anos. É uma coisa realmente unusual, né? Então, o que aconteceu? Ela narrava, que era o dia do casamento dela, né, através de hipnose inconsciente. Ela descrevia a paisagem, o cheiro do lugar. Ela dizia que estava numa aldeia de ciganos na Catalunha, na região da Catalunha. Era o dia do casamento dela. Ela cortava a cabeça do dedo. O noivo cortava a cabeça do dedo. Eles cortavam, juntavam sangue com sangue, faziam um pacto de morte. Existia o costume na aldeia que ela morava, de quando ela casar, ela tinha que sair para morar fora da aldeia, junto com o marido. O marido tinha que construir uma tenda e eles só podiam retornar quando ela estivesse grávida. Ela, de olhos fechados, ela desenhou a posição das madeiras para o marido pôr a tenda, armar a tenda em cima. E o marido saía todo dia para caçar. Ia para a floresta, saía de manhã e voltava perto de meio-dia, 1h da tarde. Nesse dia deu meio-dia, 1, 2, 3, o marido não voltou. Ela pegou o cavalo e foi para a floresta procurar o marido. Estava preocupada, que o marido voltava sempre meio-dia, 1h, deu 3 horas, o marido não voltou. Então ela foi, quando chegou próximo a um pântano, que ela olhou, ela encontrou o marido dela mantendo relações sexuais com a mãe dela. Então aquilo foi um choque para ela tão forte, tão forte, tão forte, que ela desceu do cavalo, quando olhou, chegou num penhasco e se atirou num pântano, se suicidou e morreu asfixiada aos 18 anos de idade. Então veja que história. Quando chegava próximo ao casamento dela na vida atual, o inconsciente dela, a parte espiritual, a parte transcendente, trazia a lembrança guardada, que não foi a parte biológica, a parte do cérebro, mas sim a parte espiritual, a parte da mente, memória extracerebral, que trazia aquela lembrança. Aí o ciúme era o resultado daquela lembrança, porque não tinha uma razão. Ela fez todo tipo de terapia e não teve jeito, não teve solução ao problema dela. Não era um problema nessa vida. Resultado. E a asma foi um processo kármico, né? Que ela começou com a asma aos 18 anos de idade, quando ela se suicidou. E ela saiu dali. Eu passei 6 meses sem encontrá-la. Estava eu no shopping lá em Recife, quando olho que eu vejo ela lá. Quando eu olhei de novo, de mãos dadas. Eu olhei, o rapaz bonito, eu digo, menina, conseguiste? Ela olhou, pois é, Guilherme, você falou que meus olhos eram bonitos, não foi? Eu disse, sim. Ela disse, pois é, eu cheguei, eu não achava não, mas você falou.
Aí eu cheguei em casa, aí eu comecei a olhar no espelho, aí eu vi que eles eram bonitos. Aí eu comecei a andar nos cantos assim, olha. Ele era casado, ele era noivo. Deixou a noiva para ficar comigo. Não é? Quer dizer, na verdade eu fui, foi intuição aquilo ali, porque eu não sabia o que dizer. Eu vi que ia ser difícil. E a mulher nunca tinha o ciúme. Ela não era essas coisas, né? Não é, né? Só tinha os olhos, só. E se com ciúme, quer dizer, quem ia aguentar? E casou. E detalhe, depois da história, depois da regressão, ela curou do ciúme e curou da asma. E conseguiu casar. Então vejo que o negócio é sério. Então a gente está colocando essas coisas para vocês verem a reencarnação como é. A coisa da reencarnação a gente acha que a gente está aqui para pagar, né? A reencarnação a gente reencarna para poder pagar o que fez. Não é assim. Se a gente estudar espiritismo, a gente vai desmistificar isso. O espiritismo não ensina que a gente está aqui para pagar débito. Aqui na caixa bancária, não, eu vou pagar. Ninguém está pagando nada. Toda vez que você está reencarnando, você está ganhando. Você não está pagando. A lei de Deus, ela fala 3 vozes. A primeira voz é a voz do amor. Aí você não atende porque não entende. Aí vem Deus na segunda pessoa, que é a voz da razão. Aí você não atende porque não entende. Aí vem Deus na terceira pessoa. Olha que ele deu outra chance, né? Deu a razão, não teve jeito. Aí vem a dor. Aí você atende porque entende. Uns precisam de pão, outros de pau. Mas se você puder evoluir sorrindo, você vai querer ir sofrendo? Quer dizer, não tem sentido. Eu tenho um amigo meu, também eu já falei isso aqui, vou contar essa história, que é uma história que realmente retrata bem essa situação. Esse meu amigo, ele começou a fumar. Aí o pai dele disse, não fume. Isso faz mal. Não, meu pai, daqui a pouco eu paro, é só um cigarro. Não, então ele não foi pelo amor, né? O pai lá, o amor, sabendo que ele está fazendo mal ao filho, e o filho, então ele não foi pelo amor. Quis o destino que esse indivíduo se tornasse médico. E no curso de medicina se paga a cadeira de necrópsia, né? E ele abriu o pulmão, viu o pulmão da pessoa que não fuma, que é rosadinho, e viu o pulmão daquela pessoa que fuma, que é preto e sai feito uma borra de café. Portanto, senhores fumantes aqui presentes, cuidado. Cuidado com o que vocês estão semeando. Ele não foi pela razão, ele continua fumando. E eu soube recentemente que ele está com câncer no pulmão. Aí veio a dor. A dor é uma campanha de alerta quando algo está errado na vida da gente. Não existe sofrimentos, não existe dor sem razão. Senão seria uma dor inútil. Tudo na vida da gente tem um porquê. Tudo na vida, na natureza, preenche uma necessidade e atinge uma finalidade. Se você amanheceu com uma dor de cabeça, você pode ter certeza que tem algo errado. Algo que você comeu, a sua visão, algum dente. Aí tem algo errado para sua cabeça estar doendo. A cabeça não dói por nada, hoje eu vou doer. Não, não tem isso não. Não tem isso não. Não tem isso não. Mas então se a cabeça está doendo, alguma razão tem. Então sofrimento na vida da gente, é uma campanha de alerta que tem algo errado. Mas é claro que é, minha gente. É só ler espiritismo. É só ler espiritismo. Vocês já notaram, quando a gente quer colocar algo ruim para dentro da gente, que dentro da gente pulsa a perfeição. Né? Dentro da gente é a nossa semelhança com Deus, a nossa alma é o que está dentro da gente. Então quando a gente coloca coisa ruim, orgulho, egoísmo, maldade, raiva, tudo isso se transforma. Câncer, embolia pulmonar, doenças degenerativas e tantas outras. É o que a natureza faz. Já notou quando a gente leva uma pancada no braço, que fica roxo, depois fica preto? O que é aquilo? Aquilo são as células mortas e que o organismo vai colocando para fora e o preto, o roxo vira preto, o preto vai saindo, fica branco e fica normal novamente. O nosso corpo faz a mesma coisa com as coisas ruins que a gente põe para dentro. A gente tenta pôr para fora. Então, quando aparece um câncer, a gente tem que, opa, já estou me curando. Começou o processo de cura, não tenha dúvida.
O problema é a nossa leitura, que a gente não tem ainda essa nossa evolução para entender o problema. É a mesma coisa, aquela criancinha recém-nascida, que a gente tem que dar o banho nela todo dia. E ela chora. Mas se a gente não der o banho nela, ela vai morrer. Por conta das bactérias, dos vírus, das doenças. Então a criança ela tem que tomar banho. Mas ela está ali chorando. Porque ela não tem consciência de que aquilo ali é o bem para ela. Ela acha que é algo ruim, por isso que ela chora. É a leitura que nós temos quando aparece coisa ruim na vida da gente. Tudo na vida da gente tem um propósito de ser. Tudo tem um propósito. Um outro fato também que eu conto, o pessoal acha graça, mas não é para ficar rindo não, eu vou contar. Você imagine, mas é perfeito, que vai fazer contexto com o que eu estou falando. Você imagine você apaixonado por uma mulher linda e ela lhe convida para o aniversário dela. Aí você vai para esse aniversário, mas você descobre que tem um concorrente, que é um outro indivíduo que também está investindo lá. E você tem uma unha encravada que dói muito. Aí você tá lá, aí você vê aquele indivíduo, você já olha com ele com raiva, já acha que foi de propósito, já acha que ele foi lá só para poder atrapalhar. Aí você tá lá na entrada da sala, aí ele passa. Sem querer, ele pisa na sua unha. Você vai chamar ele de tudo que é nome, vai achar que foi de propósito. A sua reação vai ser a pior possível. Mas se ao invés de ter sido ele, fosse ela, se ela tivesse pisado na sua unha encravada com um salto alto, você ia dar aquele sorriso. Você não ia ficar com raiva. Então, é a leitura de quem está diante do problema. Diga se não é. Não é diferente? Então é a mesma coisa. Quanto mais evolução, quanto mais conhecimento nós temos da doutrina espírita, mais facilidade vamos ter de encarar esses problemas que são naturais na vida das pessoas. Como doenças, e que todo mundo vai passar um dia. A perda de um ente querido. Quanta gente muda a vida quando perde um ente querido? Perde um pai, perde uma mãe, perde um irmão, um filho. Dizem que a dor de perder um filho dizem que era a pior dor do mundo. Né? Quanta gente muda, essa minha vida mudou. Mas a partir do momento em que você tem um conhecimento precioso, que se chama espiritismo, você começa a ter forças para entender e superar aquele problema. É por isso que o espiritismo é diferente das religiões. Porque no espiritismo a gente realmente dá valor ao conhecimento. A gente aprende a estudar. E conhecimento dentro do espiritismo não é só vir para o centro e ver palestra, não. Blá, blá, blá de palestra, não. Você tem que filtrar. Não é porque o camarada é palestrante que ele sabe tudo, não. Eu ainda estou aprendendo. Vocês vão aprender espiritismo ali, ó. Biblioteca. Talvez seja a parte mais importante da casa espírita. E o curioso é que no Brasil muita casa espírita não tem biblioteca. Eu aqui nos Estados Unidos eu tenho andado, visitei já 23 casas espíritas. Em todas eu encontrei biblioteca. Todas. Então, as pessoas que estão com a doutrina aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, estão fazendo um bom trabalho. São heróis que merecem toda a minha admiração e todo o meu respeito. Por onde eu andei, eu tenho visto casas fantásticas. Essa casa aqui é uma casa que é um exemplo, eu sempre falo isso quando venho aqui, porque realmente é. Você vê, está aqui um auditório lotado. Se uma casa não fosse boa, não estaria lotada, né? Não estaria. E a reencarnação, ela como princípio básico do espiritismo, é a base do entendimento da nossa existência, da nossa realidade existencial. Eu acho que a pessoa que não crê na reencarnação, ela tem que acreditar num Deus bem pequenininho assim. Porque como é que você consegue explicar? Você vê um exemplo fácil. Aquele tenista brasileiro Gustavo Kirsten, que eu conheci, ele tinha um irmão, por sinal se chamava Guilherme, eu nunca esqueci que é o meu nome, e ele tinha síndrome, acho que era síndrome de Down, que ele ficava numa cadeira de rodas e ele só fazia assim, mexer e sorrir. E quando ele ganhava as partidas de tênis, ele pegava o troféu, ia lá na torcida e dava para ele. Não sei se vocês lembram disso. Era o irmão dele. Então como é que você consegue entender Deus infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente perfeito, criando na mesma casa, com a mesma estrutura biológica, o mesmo genoma, com o mesmo pai, com a mesma mãe, um irmão campeão, bonito, rico, famoso, e o outro irmão nascer com síndrome de Down, sem conseguir falar, e morreu, inclusive. Já morreu tem uns 5 anos.
Onde estaria a bondade de Deus? Onde estaria a justiça divina? Não tem explicação. Ou você bota a luz do espiritismo, ou você não tem explicação. Aí você vai ter que se conformar com aquilo que a gente aprende nas religiões, nas igrejas. Que eu sou oriundo das igrejas, eu vim das igrejas, então eu posso falar. Mistérios de Deus. Então você pode se contentar com isso. Ou você pode estudar espiritismo, você escolhe. Dentro do espiritismo nós podemos explicar. Não de uma forma genérica, eu vou tentar fazer aqui uma comparação só para vocês entenderem. Nesse caso específico, vamos lá, vamos dizer que foi assim, mas poderia ter sido assim. Na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, naquele momento, ali já se acopla um condensado energético, que inclusive foi um trabalho notável, que foi um outro pesquisador aqui nos Estados Unidos, que acho que foi o primeiro trabalho de universidade aqui nos Estados Unidos para legitimar a imortalidade do ser humano, que foi desenvolvido pelo Dr. Harold Sestambi, que foi professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, um biólogo, tinha um trabalho notável, que passou a vida dele querendo entender como o ser humano era formado. Esse homem passou cerca de 20 anos estudando como o ser humano era formado. E após vários trabalhos, vários anos de pesquisa, ele lançou um livro chamado Life Field, ou seja, Campos de Vida. E nesse trabalho ele determina como o ser humano era formado. Por que eu estou explicando isso? Para a gente entender a reencarnação. Ele pegou uma salamandra em estado embrionário, cortou a cauda e botou no lugar da pata. E pegou a pata e botou no lugar da cauda. Com o passar do tempo, o lugar que era a cauda, que ele botou a pata, foi voltando a ser cauda, e o lugar que era a cauda foi voltando a ser pata. Como se ali tivesse uma informação energética dizendo que o lugar que era pata não podia ser cauda, o lugar que era cauda não podia ser pata. Ele pegou um ovo, colocou na galinha, pôs o ovo, colocou os polígrafos para medir o ruído celular do ovo, e ele notou um determinado ponto do ovo, um barulho que fazia tum-tum, tum-tum, tum-tum. Ele mexia e o barulho parava. Com o passar do tempo, ele descobriu que aquele barulho eram as batidas rítmicas do futuro coração do pinto que ainda não estava formado. Resumindo a história, ele chegou à conclusão que todo ser orgânico tem um campo estruturador da forma. Como se esse corpo da gente ele fosse a forma de uma forma invisível. E essa forma, então, ou seja, ele batizou o perispírito de condensado energético. Foi o nome do perispírito. Só que ele tinha um grande amigo, que era o Dr. Gustavo Stromberg, que era professor da Universidade do Observatório de Mount Wilson, na Califórnia. E disse o seguinte, olha, o Dr. Harold falou dos campos como biólogo, agora eu vou dar minha opinião como físico. Porque dentro da biologia, ele falou que existe um campo. Só que dentro da física, não se concebe a existência de um campo se não tiver um agente que produz esse campo. Se o ser humano tem um campo chamado condensado energético, ele tem que ter um agente. Quem é esse agente? Resumindo, ele chegou à conclusão, que eu não vou citar o trabalho, que é um trabalho muito longo e a gente não tem muito tempo. Ele chegou à conclusão que todo ser tem esse condensado energético, que ele batizou, que ele tem esse campo, que no caso seria o condensado energético, seria o perispírito, e ele pegou o agente, seria o espírito. Para a gente entender essa questão de campo, para ficar claro, eu não posso, se aqui tiver uma geladeira, eu não preciso pôr a minha mão dentro da geladeira para sentir o campo, que é a frigoria do agente gelo. Se aqui tiver uma fogueira, eu não preciso pôr minha mão dentro do fogo para sentir o agente, a frigoria, melhor, a quentura, o calor, né, que seria o campo do agente fogo. Então, se o ser humano tem um campo, quem é o agente? O espírito. Então, a comparação é perfeita. Então, voltando à questão da reencarnação, tive que sair um pouco para poder entender. Numa vida atual, fazendo uma comparação lá com o irmão de Gustavo Kirchner, ele pega um revólver, no momento de ira, e dá um tiro na cabeça. Ele se matou. Mas ele não só matou o corpo biológico, ele danificou a forma, que é aquela forma energética. É como se eu fizesse um bolo aqui. Aí eu derramasse o bolo na forma, e antes de eu chegar de pôr o bolo dentro do forno, eu dou um murro naquela forma de alumínio. E ponho lá o bolo no forno. Quando eu retirar a forma, o bolo vai sair com a marca do murro que eu dei. Então, aquele suicida
que tirou a vida dele na hora de reencarnar, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, que aí a espiritualidade vai dar aquela oportunidade dele resgatar aquilo ali, na hora dele vai formar o corpo, né? Porque ninguém nasce com o olho na ponta do dedo, né? E essa é bom para procurar o sapato debaixo da cama, para evitar assalto. Lá em Recife estão roubando muito assalto, você anda com ele assim. Não, o olho vai para o lugar que é o olho. Então o que acontece? Na hora dele formar as vias neurofisiológicas, ele não vai encontrar ressonância magnética. E aí vai nascer com síndrome de Down, problemas neurológicos. Aí foi Deus que causou, foi Deus que fez ele assim? Não. O espiritismo bota uma luz muito grande, minha gente, nisso aí. Se eu não fosse espírito, eu ia acreditar num Deus bem pequenininho assim. Um Deus que faz um homem perfeito e faz na mesma casa, um irmão, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Porque meu pai da terra não ia querer que eu nascesse bonito, rico, famoso, e meu irmão nascesse com síndrome de Down. Como é que meu pai da terra pode ser melhor do que Deus? Não faz sentido. Não faz sentido. Então a reencarnação, minha gente, é um assunto hoje que está na ciência, é um assunto que tá legitimando aquilo que nós espíritas já falamos há mais de 150 anos. Esse tipo de abordagem nós não vemos muito na casa espírita. Eu sou pesquisador e tenho uma dificuldade muito grande porque a gente não encontra, as pessoas, na grande maioria das casas espíritas, não valoriza o trabalho das pessoas que pesquisam, né? O movimento espírita ele mantém o que está aí, mas produzir pesquisadores como o Dr. Hernando Guimarães Andrade, o próprio Clóvis Nunes e tantos outros aí, são pessoas abnegadas que estão aí trazendo essa informação. Se nós não incluirmos esse tipo de abordagem dentro das nossas observações, vamos ter mais uma religião, não tenho dúvida disso. E tem gente que não gosta que a gente fale disso. Ah, isso aí não, que Kardec não falou disso. Ora, Kardec não falou, Kardec não conheceu o ectoplasma. Kardec morreu em 1870 ou 1869. O ectoplasma só foi descoberto por William Crookes em 1870. Kardec vocês não vão encontrar nada na codificação onde ele fala das materializações. Ele só fala nas aparições. Na codificação vocês não vão encontrar nenhuma passagem de Kardec falando do mundo espiritual, das colônias espirituais. Não tem nada. Kardec não falou disso. Kardec fala da erraticidade. Mas aí nas casas espíritas a gente fala. O espiritismo é uma doutrina autoatualizável. Os princípios básicos do espiritismo, reencarnação, Deus, determinismo, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos habitados, tudo isso são leis imutáveis. Não vai mudar nunca. Mas como se processa, vai mudar sempre. E é por isso que nós temos que não ter receio de abordar esse tipo de tema dentro da casa espírita, para não deixarmos que ocorra a introdução de dogmas. E o que a gente vê hoje é algumas pessoas querendo fazer o dogma de Kardec, inclusive aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus que essa casa é uma casa realmente iluminada, é uma casa de pessoas com a mente aberta, pessoas que realmente estudam o espiritismo. A gente vê que o espiritismo é estudado dentro dessa casa, é por isso que eu estou aqui pela 5ª vez. E vocês podem ter certeza, eu andei em muitas casas aqui. Vocês estão numa casa espírita fantástica. Acreditem. Não estou falando aqui, não é confete, não. Eu estou falando porque realmente eu me identifiquei muito. Todas as vezes que eu venho para cá, eu ligo para Marisa, ela me chama, eu venho, porque é muito gratificante estar aqui e reencontrar. Muitos daqui falam comigo pelo Facebook, né? Pode me adicionar, inclusive, Guilherme Velho, adicione lá. Eu estava no Japão agora, o pessoal me adicionou para conversar e me chamam de 1h da manhã, 3 da manhã, por causa do fuso horário. Eu quero dormir, não posso, fico lá falando, conversando com o pessoal. Mas enfim, acho que minha hora é chegada, né? Passou, acho que eu já passei da hora, né? Mas é assim, a palestra é boa quando ela passa, né? Quando não falta assunto. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez. Espero poder voltar ano que vem com meu livro publicado. Quero lançar ele aqui. Tá? Obrigado, Marisa. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado. Muita luz, muita paz e um 2016 para frente. Valeu. Eu quero tirar uma foto aqui desse auditório. Com certeza, um auditório desse lotado. Vou tirar.